Você aí tem algum recorde que seja só seu, que só você tenha? Eu vou ser bem sincero, infelizmente eu não tenho nenhum. Ou felizmente, né? Ter um recorde negativo nunca é bom. O Santos, por exemplo, Santos aqui, tá indo atrás do recorde do Vasco, do time que mais faz o torcedor sofrer. O Santos já tá aí buscando o bi-rebaixamento, muito provavelmente vai conseguir alcançar a meta. E dentro aí dos próximos anos tende a ser rebaixado mais umas duas vezes para ficar pau a pau ali com o Vasco. Então, o Santos vem forte por essa briga. Mas hoje a gente vai falar de jogadores que tem um recorde insano lá do Eurofoot. Foi postado essa semana, eu não tinha visto que tinha saído. Eu fui dar uma olhada no canal do Eurofoot essa manhã para procurar alguns vídeos para assistir. E eu vi que ele tinha lançado isso aqui. Então, eu não sei muito o que esperar. O primeiro frame do vídeo é o Pelé, então eu já imagino que tenha um recorde de mais Copas como jogador e mais gols contando os não oficiais, porque tem aquela treta de jogos oficiais, jogos não oficiais e blá blá blá. Enfim, bora lá. O Guinness Book, o livro dos recordes, considera o Pelé como o jogador que mais meteu hat-tricks na É história. verdade, Foram também tem esse. 92. Mais O cara tem de hat-trick, que muitos jogadores não tem de gol na carreira, pô, bizarro. você sabia que, na verdade, tem gente que meteu mais hat-tricks que ele? Meus amigos e minhas amigas, hoje eu vou te contar tanto Ô, recorde e louco. tanta história envolvendo hat-trick que no final você vai ficar pensando o que que tem a ver esse nome? Por que que o cara fazer 3 gols é chamado de truque de chapéu numa tradução literal, beleza? Mas pode ficar tranquilo que lá no final eu te conto. Vamos começar dizendo que sim, alguns jogadores marcaram mais de 92 hat-tricks na carreira, tá? Inclusive o pessoal da Fundação de Estatísticas do Futebol, o famoso RSSSF, foi mais Porra. a fundo e descobriu que um certo atacante alemão chamado Erwin Helmschmann marcou absurdos 141 tripletes na sua Caralho. carreira. Exatamente, é um número completamente descabido. Porém, qual que é o problema, né? Ele fez isso aí, o tal do Helmchen, lá nas décadas de 30 e 40. Então, vocês podem ver aqui na tela verde, não tem vídeo pra passar pra vocês, tá? E Se a galera já reclama do Pelé, foi nas décadas de final de 50, 60 e 70, você imagina um cara dos anos 30. também é muito difícil encontrar informações dessa época, porque ele jogou a maior parte da carreira no PSV e a gente não tá nem falando do gigantesco time holandês, mas sim um tal de PSV Chemnitz, que era formado por policiais alemães e jogava ali nas ligas regionais. Mas de acordo com os historiadores aí da fundação, né, ele de fato teve 141 hat-tricks, contando várias partidas em que ele marcou 5 gols, 6 gols, 7 gols e até 2 jogos em que ele marcou 8 gols. Ou seja, ele ficou Eu sei que teve um jogo do Pelé que ele marcou 8. Foi contra o Botafogo de São Paulo, que o Santos ganhou de 11-0, se eu não me engano. Eu acho que o Pelé só tem um jogo que ele marcou 8, não sei se ele tem mais. perto de fazer um hat-trick de hat-tricks dentro da mesma partida. Mas esse cara jogou tem quase 100 anos, né, numa liga regional. E se a gente for contar elite do futebol e jogadores atuando atualmente, temos obviamente lá na frente ele, né, nosso querido Lionel, com 59 hat-tricks e o recordista em atividade que é o Cristiano Cristiano. Ronaldo com 66. Os dois simplesmente imparáveis e inclusive são os únicos dois que conseguiram marcar 10 hat-tricks pelas suas seleções. Um negócio realmente Caralho. bizarro, né? Mas bizarros ainda vão ficar os recordes que eu vou apresentar pra vocês. Então vamos tocando o barco. Por exemplo, né, o Josef Bican é um jogador que defendeu a Áustria e a Tchecoslováquia. Pô, esse nome pra mim é estranho, cara. Eu acho que ele tá no recorde de gols também. Se eu não me engano, nos gols não oficiais, eu acho que. É que na verdade eu não sei, porque o Pelé dos não oficiais tem 1.200 e pouquinho. Mas eu acho que tinha uma parada que dos gols oficiais esse cara tinha mais que o Pelé, mas os não oficiais ele tinha menos, eu não sei. E possui recorde de ter marcado um hat-trick em 5 partidas consecutivas. Caralho. Exatamente, isso foi lá. Ih, rapaz. Esse vídeo é daqueles que o editor vê o roteiro assim ele começa a tremer, né? Porque não tem imagem, cara. E quando tem é pouca coisa, em má qualidade. Então, meu querido editor, um beijo no seu coração, boa sorte. Eu não estou suportando mais. Mas Ó, o lá na editor. temporada de 1939-40,
jogando pelo Slavia Praga, na então Liga da Boêmia e Morávia. É difícil achar a imagem disso aí, mas é uma coisa que eu posso comentar com vocês, é que eu também já joguei na Liga da Boêmia, se é que vocês me entendem. Bom, mas isso aí faz parte do que hoje é a República Tcheca, tá? Ele começou metendo 4 gols contra o Kladno, aí... Adendo, esses são os gols, esses são gols do Joseph Bican, mas não necessariamente do que o Pedro está falando. Fez 3 contra o Sparta, 3 contra o Nashod, depois 4 contra o SK Pilsen e simplesmente 5 pra cima do coitado do Zidanice. E obviamente não temos registros, né? Então estamos confiando aí nos boêmios e morávios que fizeram o registro de que isso aí aconteceu. Agora, qual que era o nível desses times que o Bican meteu hat-tricks aí contra? Não faço ideia. Provavelmente não muito alto, né? Só que além dele, outros camaradas do futebol mundial também dividem esse recorde. E um talvez você até lembre, porque eu lembro que saiu nas notícias, tá? O nome dele é Stepan Lucianic, que em 2016 foi empatar metendo 5 hat-tricks consecutivos na gloriosa 7ª divisão da Croácia. O detalhe que diz a lenda que ele conseguiu até superar o recorde e meter 7 hat-tricks consecutivos, mas as fontes aqui começam a ficar um pouco, né, contestáveis, não tá nada muito claro assim. E vamos combinar, né, 7ª divisão da Croácia, meus amigos, se buscar algum torneio regional aí do Brasil, deve ter um Juca Piriponga da vida que meteu uns 20 hat-tricks seguidos, vai dizer que não. Mas a gente vai tentar se apegar então ao Guinness, né, que é o livro dos recordes lá, que mantém esse recorde de 5. E aí se são 5 hat-tricks consecutivos, tem mais um cara que também conseguiu. O rapaz se chama Ahmed Rizwan, um atacante do Eagles, da 1ª divisão das Ilhas Maldivas, lá em 2018. Mano. Esses recordes do Guinness estão foda. Inclusive, as Ilhas Maldivas, ali tem um campeonato muito doido, porque alguns times têm um nome super sem graça, assim, né? Eagles. Ou outro lá chama TC Sports. Enquanto... Pô, é muito nome sei lá, de time universitário norte-americano, tá ligado? Tipo, o Always Ready, em algum país aqui da América do Sul, The Strongest. Toma no cu. Ao mesmo tempo, tem uns com os nomes incríveis, tipo Timarafushi e Nilandru. Fica aí é mais da hora. Então, do futebol mais original. Que você, assistindo na TV da sua sala, tava só esperando a gente falar, né, do futebol das Ilhas Maldivas aqui no Eurão, tá? Isso aí eu tenho certeza. Mas, ó, e mais hat-tricks em um ano só? Quem que tem esse recorde, né? Pô, o ângulo não tá favorável não, mas eu queria mostrar que esse boné é da Croácia, ó. Tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo tem absurdos 9 hat-tricks no mesmo ano calendário. O CR7 fez isso em 2011, enquanto o Messi conseguiu em 2012. Porém, o detentor do recorde é outro. O camarada se chama Refik Resmia e ele fez isso em 1951, aparentemente, pelo Partizani Tirana da Albânia, com 19 anos de idade. Aí tu pensa, pô, o moleque era o rei da Albânia, né? Era o Lamine Yamal albanês, que nada, naquela época as coisas eram diferentes. Ele fez 5 partidas apenas pela seleção da Albânia e todas foram amistosas. Não sei como é que um cara que metia tanto hat-trick assim, jogou só 5 jogos pela seleção, mas tá aí o ciclo sem fim do grande Refik, beleza? Que metia gol a rodo no clube e nada na seleção. E assim, 19 anos é bem novo para um hat-trick, né? Mas a gente tem um recordista de mais jovem a meter hat-trick, que vai muito além dessa idade. Inclusive, essa é uma categoria que o Pelé também tá brigando, porque aparentemente fez seus primeiros 3 gols com 16 anos, num amistoso, é verdade, mas o fato é de que o recorde pertence a um camarada chamado Intinos Ponticas, um grego que conseguiu o recorde com apenas 14 anos de idade. Caralho! Exatamente, se tu achava que o Yamal era cara? precoce, senta aí que tu vai ouvir a história desse guri grego que já merecia o seu lugar no panteão. Lá em 1996, o Ponticas estava despontando, saindo da base do Haravgi, da então 5ª divisão grega, beleza? E num jogo contra o Ampelokipoi, ele fez simplesmente a sua estreia no futebol com 14 anos, e quase que da melhor maneira possível, porque ele meteu um hat-trick, né? Que fontes da época, inclusive, afirmam que inclui um golaço de voleio e outro que ele deu uma caneta no defensor antes de meter o gol. Aconteceu mesmo isso daí? Meu amigo, não tem foto, não tem vídeo, não tem nada, né? Mas tem fontes que garantem
Então, Isso que é de 96. quem sou eu pra duvidar? O problema é que esse cidadão, mesmo com esse recorde impressionante, meteu 3 gols no jogo e perdeu a partida mesmo assim, porque foi 4-3. Porra, A gente lançou até um vídeo recentemente aqui no canal de jogadores que meteram hat-tricks e perderam o jogo, e esse Ponticas poderia ter entrado, tá? Bizarraça a história dele. Foi um começo de carreira digno de Hércules, mas tal qual Ícaro, voou perto demais do sol, e os deuses do Olimpo o puniram com essa derrota. O mais impressionante é que numa matéria que a gente tava lendo sobre isso, né, chamaram ele de Fred Adu grego. Cara, mas tipo assim, Fred Adu já não era o Pelé americano e teve uma carreira bem decepcionante. Cara. Imagina tu ser o Fred Adu grego, cara. Já não botando que, primeiro, você teve um início ali bom, mas você já tá fadado ao fracasso. E, cara, nada a ver com o tema do vídeo também, que é hat-tricks, né? Mas outro recorde importante do futebol é de mais gols marcados num só jogo por um jogador. Esse recorde é dividido pelo Stannis, né? Uma história que a gente já contou aqui no canal. E outro cara chamado Ponticus, que meteu também 16 gols pelo Olympus Xilofagou contra o Sek Aios Atanasios do Chipre. Então o Ponticas tem o recorde de mais jovem a meter um hat-trick. E o Ponticus, o recorde de mais gols no... Porra, é o yin yang do futebol. Partida. Cada um com o seu recorde. O Ponticas e o Ponticus, cara. Qual que é a probabilidade disso? Né? Isso aqui só pode ser uma simulação mesmo. Não sei se é mais bizarro isso ou o nome desses times aí que parece saído direto do Super 11, né? Pô, eu ia falar isso aí. Tudo bem que é outro idioma, mas, pô, tem que ter um jeito de pronunciar mais fácil esses times da Grécia. Na moral. Cara, mas ó, depois desse devaneio, vamos voltar pros recordes, né? E contar quem são os mais velhos ou mais experientes a conseguir marcar um hat-trick, fechou? Quando a gente fala só de seleção, é um negócio interessante, porque o recordista é um jogador chamado Sunil Chhetri, que é inclusive uma lenda lá da Índia, né? E que meteu o seu último hat-trick aos 38 anos em 2023 contra o Paquistão. Mas por que é interessante, né? Porque os caras que estão na cola dele, pra serem os mais velhos a meterem um hat-trick, são justamente nosso querido Lionel, que marcou o seu último no final de 2024 com 37 anos contra a Bolívia, e o Cristiano Ronaldo, que não teve dó do pô fechou, metendo 3 gols contra o Luxemburgo em 2021, quando ele tinha 36 anos. Então a qualquer momento o Cristiano Ronaldo, que hoje tem 40, pode meter 3 buchas no jogo e quebrar esse recorde, e aí você vai lembrar desse vídeo, porque provavelmente vai acontecer, né? Sejamos sinceros. É só esperar a próxima partida entre Portugal e Luxemburgo, que tem grande chance disso acontecer. Mas isso era por seleções e por clubes. Bom, o Cristiano Ronaldo, pelo Al Nassr, meteu um hat-trick aos 39 anos e 2 meses, mas num levantamento que conta apenas as top 5 ligas europeias, saiu aí o nome do amado Jorge Molina, que aos 39 anos e 241 dias, meteu o seu triplete pelo Granada contra o Mallorca em 2021 na La Liga. E pra alívio do nosso editor, isso aí tem vídeo, tá? Isso aí tá registrado. Mas é mais um recorde pro robozão quebrar. Só espera. Agora, quem não quis esperar nada foram os caras que meteram os hat-tricks mais rápidos da história. Então você deve lembrar, por exemplo, daquele dia que o Lewandowski meteu 5 gols contra o Wolfsburg em 9 minutos. Porém, pra marcar os 3 primeiros, né, ele demorou 3 minutos e 22 segundos. O que é um absurdo, tá? Muito rápido, assim, completamente fora da casinha, mas pra essa lista aqui é brincadeira de criança. A gente também lembra daquele hat-trick do Sadio Mané, que ficou marcado na época dele do Southampton, né? Quando ele fez 3 em 2 minutos e 56 segundos contra o Aston Villa, mas ainda tá longe do recordista. Isso porque o nosso The Flash dos hat-tricks é um camarada chamado Magnus Arvidsson, que lá em 1995, jogando pelo poderoso IFK Hasselholm contra o Landskrona na segunda divisão da Suécia, meteu simplesmente 3 gols em 1 minuto e 29 segundos. Nesse momento, o editor já levanta e aplaude de pé, porque a gente tem vídeo desses gols também. Cara, não é fácil ilustrar um vídeo desse aqui pro YouTube não, tá? E tendo vídeo dos gols aí facilita muito a vida. Mas ó, os 3 gols foram bem parecidos, só que importantes, porque como um verdadeiro herói da Liga da Justiça, ele ajudou o seu time a virar o jogo para 5-3 e assim se safar do rebaixamento, já que era a última
rodada do campeonato, beleza? Contratem ele pro pro Santos, pelo amor de Deus. A gente tem que falar dos que demoraram mais. E aqui tem umas histórias mais legais desse vídeo, tá? Porque o recorde de hat-trick mais demorado, ele é limitado pela duração de uma partida. 90 minutos, se tiver prorrogação, 120. E, pô, vamos chutar acréscimos absurdos, assim, de 30 minutos, somando o primeiro tempo, o segundo tempo e os dois da prorrogação também, né? Daria ali 150 minutos de futebol. Então, se o cara meter 2 gols no primeiro minuto e depois mais um gol no último minuto da prorrogação, de repente ele levou 2 horas e meia pra marcar o hat-trick, tá? Mas o caso aqui vai muito mais além do que isso, porque o recordista meteu um hat-trick em 1 mês. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Como? Será que a partida foi interrompida? Não, mas, pô, eu imaginei que a partida poderia ser interrompida. E aí depois remarcaram o resto do jogo pra outro dia. Mas remarcaram pro final do mês? Ou pra 30 dias depois? Que isso, cara? Cara, vamos lá pro incrível futebol da Liga de Brunei, tá? Lá tinha um jogo entre o Wijaya e o Kasuka em 2 de julho de 2023. E aí o consagrado jogador Adi Said marcou seu primeiro gol aos 40 minutos e o segundo já no final do primeiro tempo. Até aí tudo bem. Acontece que por conta de uma tempestade muito forte, o jogo acabou sendo suspenso e a segunda parte dele só foi remarcada pro dia 2 de agosto. E quando a partida voltou então, o Adi Said marcou seu terceiro gol e completou seu hat-trick naquele jogo, sendo então o hat-trick mais demorado da história. Demorou 30 dias. Meio roubado? Sim. Não, pô, é muito roubado, porque, pô, a segunda metade foi 30 dias depois, mas hat-trick tem que ser contado os minutos que tá em campo, porra. Caralho. É foda. Mas querendo ou não, é o mesmo jogo. Se o jogo começou num mês e terminou no outro, não é culpa do nosso querido Adi Said, beleza? Inclusive dizem que no futebol da Croácia lá ele é um leão. Agora, esse vídeo, ele tá bem aleatório falando de recordes de hat-tricks, né? Então, um recorde que é muito específico e que é muito curioso e dificilmente alguém vai conseguir repetir na história do futebol, é um cara que marcou um hat-trick sendo cada um dos gols contra um goleiro diferente. Até onde a gente encontrou, isso aconteceu apenas uma vez, tá? Foi lá em 1986, quando o Alvin Martin do West Ham marcou seu primeiro gol contra o goleirão Martin Thomas do Newcastle. Só que o Martin Thomas acabou saindo do jogo machucado. E aí o zagueirão Chris Hemsworth acabou tendo que ir pro gol porque o time tava sem goleiro. Ah, não é Chris Hemsworth. Chris Hedworth foi pro gol. Tranquilo? E com ele na meta, cobrindo o papel de goleiro ali, o Alvin marcou o seu segundo gol. Com uma baita ajuda do zagueirão. Não sei se não é um gol contra, né? Então, isso tava muito mais pra um gol contra do que pra um desvio, pô. Só que o Chris Hedworth também se machucou e saiu do gol. Inclusive, olha que doideira, ele voltou pra linha, tá? No mesmo jogo. E aí deixou o atacante Peter Birdsley pegar as luvas. E aí com esse mano no gol, né, que já era o terceiro goleiro, sendo que o segundo jogador de linha a ir pro gol. Então tu imagina o nível desse homem como porteiro. Então não foi difícil pro tal do Alvin fazer o seu terceiro gol na partida, né, com uma bela ajudada do Barbas aí, porque sinceramente, que frangueiro desgraçado, parece eu de goleiro na pelada, pô, tá de sacanagem. Então uma história bem inusitada e um recorde que realmente, cara, quando que vai acontecer de alguém quebrar isso aí? É bem complicado, bem difícil. E já que a gente tá nessa de goleiros, então vamos fechar com a seguinte pergunta. Algum goleiro já marcou um hat-trick? Sim, isso aconteceu deve ter 3 tido. vezes, tá? Infelizmente... Caralho, hat-trick. Nenhuma delas foi com o Rogério Ceni, que já chegou perto, tentou, quase conseguiu, né? Marcando 2 gols numa partida e perdendo um pênalti. Só que nenhuma das 3 vezes tem uma história tão incrível pra contar por trás, beleza? O primeiro foi o goleirão Ilija Pantelic, que pelo Vojvodina, da então Iugoslávia, né, meteu 3 gols de penal contra o poderoso Tresnievka, que você aprendeu de história do futebol nesse vídeo que não tá escrito, né? O problema é que é tanta loucura que amanhã ninguém mais lembra de nada. Pô, daqui a 5 minutos eu não vou lembrar o nome de mais nenhum time. A história do futebol iugoslavo aqui, beleza? Aí muito importa. depois o mítico Chilaver pelo Vélez em 1999 fez a mesma coisa, né? 3 gols aí todos de pênalti. E depois, para completar, o Grigorios Athanasiou fez a mesma coisa na 4ª divisão da Grécia em 2022. Tudo da marca da Cal, né? Aí eu tava olhando o vídeo desses 3 gols do cara aí. Meu irmão, o nível dessa partida, cara. Cara, olha isso aqui, Porra, cara. parece Não, as com todo escolinhas de respeito. futebol aqui do bairro.
E olha que o meu bairro é uma bosta. Eu já joguei pelada. Caralho. Que parece, pelo menos, ter um nível mais alto do que isso aí. Quarta divisão da Grécia, tu tá de sacanagem com a minha cara. Eu tô vendo aqui, né, e literalmente no primeiro gol de pênalti, tem 7 pessoas na arquibancada. Na real, eu diria que são 3 na arquibancada, aí tem um senhor embaixo de uma árvore fazendo sei lá o quê, e outras 3 pessoas ali estão perto da sede do clube, se pá, estavam ali no barzinho e acabaram vendo o gol por engano. Essas 3 parecem ser pessoas membros do clube. E da galera que tava ali na plateia dos 4, acho que tinha umas 2 minas que devem ser esposa de algum dos jogadores. E o tiozinho embaixo da árvore deve ser o segurança do local. Mas, cara, quando ele tá comemorando o segundo gol, tem um tiozão num terreno ali atrás, dentro de um gol. Ele tá achando que ele que é o goleiro? O que esse tiozão tá fazendo aqui, cara? Ô, vai tomar no cu. Essa edição é muito boa, cara. Sinceramente, com esse nível, né, o que poderia acontecer que seria bem bacana? Pega um rival da vida, por exemplo, o homem se aposentou, mas tá em forma, tá fininho. Bota ele pra jogar uma partida da quarta divisão da Grécia, só pro cara meter 3 gols e quebrar metade dos recordes dessa lista aqui. Inclusive, bota o Rivaldo de goleiro mesmo, não tô nem aí. Quem sabe um dia a gente não tem o privilégio de ver um goleiro fazer um hat-trick assim, pô, um gol de falta e 2 de cabeça, algo assim, seria incrível, né? Esse vídeo acabou ficando com um monte de recorde meio bizarro e com níveis bastante curiosos de futebol, pra dizer o mínimo, mas eu fiquei devendo pra vocês a explicação de por que se chama hat-trick, truque de chapéu, na tradução literal. Basicamente, esse termo vem do cricket, lá no século XIX. O que aconteceu? Vou tentar explicar sem saber nada de cricket, tá? O camarada que joga a bolinha no cricket, conseguiu jogar a bolinha no treco lá, onde tem que bater a bolinha, pra eliminar o rebatedor 3 vezes seguidas. E aí, cara, comemoraram esse grande feito dele, entregando um chapéu de presente pro homem. E é daí que vem o termo hat, né? O chapéu que ele ganhou de presente, trick, o truque dele que ele conseguiu fazer ali, uma coisa incrível. Porra, fiquei decepcionado. Pô, eu esperava algo muito mais surpreendente do nome hat-trick. Isso pegou no cricket e depois foi pro futebol, e até hoje a gente usa, sendo que não tem nada mais a ver com o chapéu. E eu fiquei trocando de boné o vídeo inteiro de bobo aqui, beleza? Eu imaginava que tinha uma explicação do futebol, porque tem até a parada do hat-trick perfeito, que é você fazer um gol com a esquerda, um gol com a direita e um gol de cabeça, tá ligado? Eu imaginei que tivesse uma origem muito mais foda. Fiquei extremamente decepcionado. O que não é bobagem e tem muito mais critério do que esses recordes que a gente trouxe pra vocês é a lista de jogadores que já conseguiram fazer hat-trick de gol de falta. Se vocês quiserem ver isso, eu trago um vídeo especial só com esse tema, tá? Traga, nem vai ser muito longo, curtinho, direto ao ponto que eu acho que vocês vão curtir, fechou? E enquanto isso, eu deixo vocês com esse vídeo aqui que fala o primeiro hat-trick de 17 craques do futebol mundial. Então quer saber quando é que foi a primeira vez do Neymar? Pô, vou dar uma olhada. Do Messi, do Kane? Só clicar nesse vídeo e assistir. Tenho certeza que você vai curtir. Você sabe o que é GPS, ou Bluetooth, ou internet? Tá inventando esses nomes. Pô, essa edição do Eurofoot é muito boa, cara. Vai tomando no cu. Mas, mano, eu achei o vídeo curioso. Eu tava esperando que fossem recordes mais abrangentes, indo muito além do hat-trick, mas ainda assim foi curioso. Justamente ver a quantidade de recorde aleatório que tem envolvendo hat-trick, tá ligado? Fiquei extremamente surpreso. Eu vou dar uma olhada nesse vídeo aqui também do primeiro hat-trick dos jogadores, porque eu fiquei muito curioso. Mas enfim, cara, eu gostei bastante do vídeo. Eu saí com muito mais conhecimento dos futebols de divisões minúsculas da Europa do que eu imaginava que eu fosse sair.